Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma experiência que eu estou tendo na minha igreja. E aí eu vou fazer o seguinte: você, pastor, você que está aqui que é pastor, você vai no final da reunião, você pode passar lá atrás e eu vou te dar uma pregação de presente, tá bom? Na área da família, porque todo o conteúdo que tem lá, com exceção de algumas 3 palavras que eu falo de finanças ali, o conteúdo é de família. Então, como eu vou trazer uma mensagem, meu coração está inclinado mais para falar sobre esse assunto aqui, que não é família, é mais, talvez tenha a ver com a sua vida e ministério. Você que é pastor, eu queria uma mensagem de família. Então, tem ali o voucherzinho que você vai ter acesso, passa lá e a gente vai semear na sua vida. Viu, meninas? Qualquer pastor que falar aí, você pode dar ele escolhe um tema e pode levar de presente, de oferta, tá bom? Então, Romanos capítulo 12, verso de número 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema transformados para quê? Nós somos transformados para quê? A proposta de transformação que a Bíblia está trazendo para nós, a proposta de mudança que a Bíblia está trazendo para nós, é uma proposta para que a gente experimente. Está escrito aqui, ó, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para quê? Para experimentar. Experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu leio isso aqui, eu posso entender 2 coisas. Primeiro, eu posso entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, num conjunto só, mas eu também posso entender que há uma possibilidade de estar falando de uma progressão. Eu experimento a boa, depois eu experimento a agradável, até que eu experimente a perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia está falando de uma vontade de Deus que para mim não muda. Se ela está fechada num pacote, ela já é automaticamente sempre boa, agradável e perfeita, ou se eu posso crescer no conhecimento dessa vontade e descobrir um lugar onde a vontade de Deus é boa, onde a vontade de Deus é agradável, até chegar num ponto onde a vontade de Deus ela é perfeita. Então, quando eu li isso aqui, e Deus tem falado comigo sobre isso há algum tempo, e a gente tem trabalhado com a igreja sobre isso, eu estabeleci uma coisa para a minha vida, que é, eu quero mais do que a vontade de Deus, irmãos. Eu quero a perfeita vontade de Deus. Eu quero mais do que a vontade de Deus. Eu quero um lugar, que talvez você também chame esse lugar desse jeito, que se chama centro da vontade de Deus. Então, eu parei para pensar que a gente pode estar vivendo em 3 lugares. A gente pode estar, de acordo com esse texto, experimentando 3 lugares. A gente pode estar experimentando estar fora da vontade de Deus, quando uma pessoa decide viver em pecado, quando a pessoa decide desobedecer frontalmente a uma orientação que Deus dá para ela, e aí se a pessoa, ela decide fazer isso, ela está fora da vontade de Deus, é um lugar desgraçado, literalmente, sem a graça, é um lugar onde você perde a paz, perde a alegria, onde as coisas não acontecem, é um lugar de trevas, de demônio, é um lugar horroroso. Se um dia a pessoa experimentou Deus, a presença, a paz, e ela entra nesse lugar, sangue de Jesus tem poder, é um lugar terrível, é o lugar que eu chamo fora da vontade de Deus. Você pode estar fazendo, e aí seria o segundo lugar, a vontade de Deus.
Então, todo mundo que está na igreja, que está cuidando de célula, que é pastor, que cuida de um ministério, que adora a Deus, que ajuda na mesa, que ajuda o pastor que vem a vender abençoada ali, que está filmando, todo mundo que faz alguma coisa no reino e etc, etc, sem dúvida nenhuma, está fazendo o que, gente? A vontade de Deus. Mas eu acredito que há um lugar maior do que a vontade de Deus, que é o quê? No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E sabe que isso aqui tudo surgiu porque há meses atrás eu estava pregando em Joinville e comecei uma conversa com o pastor no carro, que eu não lembro nem o que era o assunto, e a gente conversando, surgiu uma lembrança, e eu contei essa lembrança para ele. E quando eu contei essa lembrança para ele, Deus começou a falar comigo de uma forma assim que eu não ouvia nem mais o que ele estava falando dentro do carro. Ele estava dirigindo, a gente estava indo de Blumenau para Joinville, sei lá, de algum lugar ali próximo de uma cidadezinha para outra, e quando eu contei essa história para ele, que ele foi falar algum comentário, eu fiquei surdo, irmão, porque eu não ouvi o que ele falou, e eu comecei a ouvir o Espírito de Deus, e aquilo foi muito, muito, muito forte para mim, determinante para a minha vida e ministério. Eu contei para ele que, na minha adolescência e juventude, eu acho que os pastores aqui vão mais ou menos saber do que eu estou falando, porque eu acho até que vocês viveram algo parecido com seu pai, aqui. Quando eu me converti na Igreja Batista Filadélfia do Guará, na época, pastor Dejaí Guerra era pastor. Alguém conheceu o pastor Dejaí Guerra, ouviu falar dele aqui? Pronto, ele foi meu pastor, meu mentor. Gente, eu nunca mais vi numa igreja o que eu vi na Filadélfia do Guará naquela época. O pastor Dejaí era um homem inteligentíssimo, um monstro na pregação, monstro. Eu ouço pregadores hoje maravilhosos, mas na boa, ele para mim, que eu ouvi de pregador até hoje, foi o number one. E a gente viveu na igreja um negócio fora do normal, extraordinário. O crescimento da Igreja Batista Filadélfia era fora do comum. A gente tinha todo domingo, comumente, 30, 40 pessoas se convertendo. Eu estou falando isso, gente, em 1990, quando as maiores igrejas de Brasília tinham 600 pessoas. Era o FAD, era a Casa da Bênção, era o pastor Vilarindo, que devia ter lá 600, 700 pessoas. As igrejas lá, talvez a maior igreja de Brasília, se muito, tinha 1.000 membros, era maior, 89, 90. Não era o que a gente tem hoje lá. Hoje lá em Brasília, igreja de 2, 3, 4 mil membros, tem um monte, mas muitas mesmo. Então, era uma época de avivamento, cultos que pareciam congressos. A gente acabava os cultos, tinha gente chorando, gente impactada, e era um negócio assim fora do normal, a glória de Deus, a presença de Deus, o crescimento da igreja, e, enfim, era muito, muito, muito extraordinário. E meu pastor, infelizmente, caiu em pecado, foi tirado da igreja. Graças a Deus, na época, Valnice acompanhou e outros, e ele desistiu da moça, ficou com a esposa, se levantou, se restaurou, mas nunca mais ele conseguiu viver o que viveu inteiro que teve naquela época. E um dia, já com câncer, próximo à morte, eu tive algumas conversas com o meu pastor, foi um grande privilégio. E uma delas, eu estava sozinho com ele, sentado num lugar, e eu perguntei para ele: pastor, o que o senhor atribui o crescimento e o que a gente viveu, que até hoje, quando você encontra aquelas pessoas da Filadélfia, em enterro, em shopping, o povo fala: meu Deus, aquela época, aqueles cultos, aquela igreja, todo mundo é impactado com aquilo que viveu naquela época. Eu sou até hoje. Ele falou para mim, e eu estou falando de um homem, gente, que já estava perto de morrer. Ele não tinha por que
enfeitar na resposta, você está entendendo? Ele não tinha por que tentar procurar respostas ou palavras. Eu estava sentado com ele, a gente conversando, eu falei, pastor, o que o senhor atribui aquilo? E ele olhou para mim e falou assim, meu filho, aquilo que a gente viveu na Filadélfia só tem um segredo. Aí eu falei, e qual era esse segredo? E ele disse assim para mim, Ricardo, eu estava no centro da vontade de Deus. Eu perguntei, mas o que o senhor fazia? Ele falou, nada. Eu não fazia nada. Claro, irmão, que se você é líder, é pastor, é homem de Deus, você ora. Você lê a Bíblia, você jejua. Todo crente tem que fazer isso, sim ou não? Todo crente. Você tem algum crente que não tem que orar, ler, jejuar, se consagrar? Não existe isso. Mas eu perguntei, pastor, o que o senhor fazia? O senhor trabalhava 10 horas por dia? O senhor lia mais a Bíblia que todo mundo? O senhor tinha alguma oração, alguma rezinha especial? O que o senhor fazia? Ele falou, meu filho, eu não fazia nada. Eu fui pastor em Recife, eu fui pastor em Belo Horizonte, eu fui pastor não sei aonde. Eu estava no centro da vontade de Deus. E na hora que ele me falou aquilo, naquele dia, aquilo ficou na minha mente, quando eu contei essa história, não lembro nem por que eu lembrei e contei essa história para esse pastor de Joinville, na hora eu me lembrei do início da minha igreja. A minha igreja, que hoje tem 20 anos de idade, que eu vivi algo parecido com a Filadélfia. Nós abrimos uma igreja num lugar que tinha 4 mil habitantes, é um condomínio de aeronáutica cercado, então ele é limitado, até hoje ele tem 9 mil, 10 mil habitantes, ele é um condomínio fechado, cercado. Deus nos dirigiu para abrir a igreja ali dentro. A igreja, eu comecei a igreja e em um ano eu tinha 150 pessoas, 80% novos convertidos ou desviados, não era gente de outra igreja, até porque tinham 2 igrejas só dentro do condomínio, uma Sara Nossa Terra, uma Assembleia de Deus, e eu acho que tinha uma primeira igreja batista, a gente foi a 4ª igreja, exatamente. Aí, vivendo esse crescimento, irmãos, e cultos tremendos, muita presença de Deus, muita cura, muita libertação. Tinha culto que gente ficava endemoniada no meio do culto, tinha culto que gente fica endemoniada, correndo para o altar assim, de joelho, dizendo, eu te odeio, desgraçado. Era um negócio assim, um avivamento, um negócio fora do normal. E a gente vivendo isso ali nos 2 primeiros anos da igreja. Eu me lembro que um sargento de aeronáutica, no final do culto, eu na porta cumprimentando todo mundo, ele chegou perto de mim, ele me abraçou, aliás, pegou na minha mão, e ele perguntou, pastor, eu falei, o que foi, queridão? Qual é o seu segredo? A mesma pergunta que eu tinha feito meu pastor, mas eu não lembrava. E eu nem lembrei na hora também. E eu olhei para ele e fiquei com aquela assim, qual é o meu segredo, né? E eu falei, não, é Deus, irmão, glória a Deus. Mas eu respondi sem nem pensar o que eu estava respondendo, eu só respondi aquilo. E quando eu falei aquilo para aquele pastor, e Deus começou a falar comigo, irmãos, sabe o que eu descobri? Eu vou falar de mim. Se identificar com você em alguma parte que seja bênção para a sua vida e ministério. Eu descobri que eu saí do centro da vontade de Deus, no que diz respeito à igreja local. O que aconteceu comigo? Essa foi a minha experiência. Eu tinha uma igreja com 150 pessoas, 1 ano e meio de igreja, mais ou menos, e eu comecei a ver as igrejas entrando em modelos de crescimento. Na época foi muito forte o Igreja com Propósito, G5 e tal, e eu comecei a ver as igrejas crescendo, 600, 700, 1.000 pessoas e tal. Eu comecei a falar, Deus, eu quero crescer também. Quem não quer crescer? Eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. E eu comecei a ir atrás desse crescimento, comecei a procurar os métodos e comecei a ir nos eventos e congressos. Eu não estou dizendo que isso está errado, não. Eu estou contando a minha experiência. Eu estou do mesmo jeito que o pastor Valmir, na visão do MDA, e eu sou coordenador do MDA. Você vai entender até o final. Mas o problema não foi que eu fui atrás do crescimento. O problema é que eu acredito que no caminho de ir atrás do crescimento da igreja, eu negociei uma coisa que eu não podia ter negociado. O quê?
a presença de Deus. Eu tinha cultos com muita glória, muita unção, muita presença. Eu chorava praticamente todos os cultos, a igreja era muito, muito forte. E aí, você fica naquela crise, uma crise. Qual era a minha crise? Eu vejo Deus na minha igreja de um jeito que às vezes eu não vejo na igreja de 1000 membros, não em todas, em algumas que eu ia, e eu dizia, poxa, mas o cara está chegando a 1000 pessoas, eu estou indo lá pregar na igreja dele, não vejo essa presença no culto, no louvor da igreja dele, mas sim, ele está com esse resultado, e eu com a presença, sem esse resultado. Essa era a minha, comecei a pensar isso. Então, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, eu devo estar valorizando mais o monte, esquecendo do vale, porque o vale é o lugar de ser conquista, e o monte é o lugar de pegar a glória, né? A gente fazer uma comparação. E eu estou querendo viver no monte, e viver no monte não vai me dar conquista do vale. E fiquei nessa crise, irmãos, e decidi crescer, e fui atrás do crescimento. E sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi, irmão, essa presença. Olha para mim, eu não estou fora da vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu saí do centro da vontade de Deus. E aí eu queria ler com vocês, Atos capítulo 2, dá para colocar aí, pessoal do Atos capítulo 2, verso 42, que é um texto que a gente ama, que a gente prega, que quem está em célula fala muito dele, até para confirmar as igrejas, a igreja nas casas. Mas eu não sei você, irmão, eu nunca tinha notado uma coisa interessante em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Eu queria que você lesse esse texto aqui, você que é dessa igreja, você que é líder, e especialmente você que é pastor, e você respondesse comigo, aliás, para si, o que está faltando na sua igreja? Porque esse aqui é o segredo para o crescimento da igreja. Está aqui, ó. E aí eu comecei a ler esse texto e eu descobri o que estava faltando na minha igreja. E eu vou te falar o que estava faltando na minha igreja. Que a gente começou já a viver isso, graças a Deus. Vocês vão ter notícia disso. Olha lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Lá na nossa igreja, irmãos, a gente é bem batista. Para mim, Bíblia é Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, livro de regra, fé e prática. Eu amo pregar, a Bíblia diz. A Bíblia diz, a Bíblia diz. Então nós temos doutrina, comunhão, demais. Partir do pão, demais. Temor, louvado seja Deus, nós temos. Vai vendo você aí. Prodígios, sinais eram feitos pelos apóstolos. Pronto. Esse era o nosso problema lá na igreja. A minha igreja, irmão, não tinha isso aqui, ó. Prodígios, sinais e maravilhas. Nós lá nos tornamos uma igreja bem organizadinha, bem arrumadinha, com doutrina, com oração, com fé, com tudo, mas tinha uns anos que não manifestavam demônio. Eu estava me perguntando, será que os demônios sumiram? Né? Eu estava me perguntando isso, eu falei, gente, cadê os demônios? Porque no ministério de Jesus, toda hora encontrava alguém endemoniado, expulsava um demônio. Na minha igreja, no início, manifestava demônio o tempo inteiro. E agora, a gente está lá, fazendo um monte de coisa, nos lares e no templo, e não tem demônio. Falei, ou os demônios sumiram, ou a gente está sem autoridade. Que o demônio não manifesta, não aparece, não tem enfrentamento, não tem... Aí alguém diz, não, pastor, a gente está num outro nível de guerra, agora a nossa guerra é no ar. Eu falei, eu sei que a gente está num nível de guerra, de jejum e oração contra os ares, mas cadê aqueles terrestres, cadê aqueles vagabundos? Porque os demônios... Esses demônios de terra é os vagabundos, é os fraquinhos. Nem eles não estão aparecendo mais. Cadê os demônios? Cadê as curas? Esse cara que me cumprimentou na igreja,
perguntando qual era o meu segredo, a esposa dele foi curada de câncer na nossa igreja. De câncer, ela tem o laudo, essa foi a razão até da família se converter. Então, cadê as curas de câncer? Cadê as curas milagrosas? Cadê os sinais de Deus, as maravilhas? Cadê os cultos onde a gente perde o controle? Que a gente não dá conta de manter o nosso esquemazinho de 1h45, 1h50, 1h30, 2 horas. Cadê aquele culto que você está pregando aqui e acontece igual o Pedro, que o Espírito Santo fala, tá bom, já falou demais, e pá, glória! E o nego cai batizado com o Espírito Santo, e unção. Cadê o povo? Cadê o povo voando, pastora? Do altar até lá. Seu pai que voou, não foi? Cadê o arrebatamento? Cadê as línguas? Cadê as profecias? Estou falando de coisa séria, irmão. Cadê os dons? Cadê os cultos que o povo chega e entre a presença de Deus e a pessoa já não aguenta? Cadê aqueles cultos que a gente ouvia do Charles Spurgeon terminar de pregar e o povo ficar segurando na cadeira com medo de cair para o inferno? Entendeu? Aí eu falei, gente, a minha igreja tem tudo isso, mas não tem aquilo ali não. Ó. A minha não tem, eu não sei a sua, mas a minha não tinha. Todos os que criam estavam unidos, a nossa igreja tem sempre um endemoniado, mas é pouco. Endemoniado que eu falo assim, os rebeldes, do contra, né? O povo é unido, o povo ama a igreja, o povo está junto. Esses que são encrenqueiros tem que ter mesmo, irmão, é bom, mas é poucos. Aí vai, eles tinham tudo em comum, pode passar, e vendiam as suas propriedades, não é a nossa realidade hoje, mas meu povo é dizimista, é ofertante, a nossa igreja consegue pagar as contas, a gente ajuda, tem ação social, tem cesta básica, nós temos um trabalho com meninos de um dos lugares mais perigosos de Brasília, mais de 40 meninos fazendo projeto de esporte e etc, a gente faz tudo isso, 46, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo do pão em casa, a gente está em casa, a gente está nas células, a gente chama lá de GC, Grupo Conexão, comiam com alegria, pensa numa coisa que a gente sabe fazer, comer com alegria, né? Isso aí, nenhuma igreja tem problema com isso, singeleza de coração, continua louvando a Deus, a gente louvou hoje de manhã, caindo na graça de todo o povo, eu não sei a sua igreja, mas a minha igreja é muito respeitada na cidade, nós somos uma igreja que a cidade respeita bastante. Aí entrou na parte final, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Quem é que acrescenta, gente? É o Senhor. Não, olha só, quem acrescenta mesmo é Deus, não é o método. Toda vez que a gente quer colocar o método para fazer o crescimento, a gente ou não vai conseguir o crescimento e vai se frustrar, ou a gente vai conseguir um crescimento que não é bíblico. É um crescimento de capacidade humana, de pessoas que têm condições de agrupar pessoas como qualquer ser humano tem. A Bíblia está dizendo assim, olha, eles faziam tudo aquilo e o Senhor acrescentava. Para que o método? O método é para quando Deus acrescentar, a gente organizar, discipular, consolidar, treinar. O método é para você conservar e multiplicar aquilo que Deus acrescenta. Então, quem é que dá o crescimento da igreja, segundo a Bíblia? Deus. Por isso que o pastor na época me disse, o que você faz, pastor? Ele disse o quê? Nada, é Deus, irmão, é Deus, e se não for Deus, vai ter uma palavrinha chamada frustração. E aí, queridos, eu preguei isso aqui na minha igreja, e me expus para a minha igreja, porque a culpa não é da igreja, a culpa é minha como pastor e líder, e eu falei, queridos, nós não estamos fora da vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas eu quero mais do que fazer a vontade de Deus, eu quero o perfeito, eu quero o centro da vontade de Deus. E Deus é bom,
Deus é misericordioso e nós estamos em 50 dias, 52 dias de jejum e oração, por isso que minha barba está desse tamanho, porque um dos propósitos é não fazer a barba, não cortar o cabelo. Eu não estou comendo nenhuma carne, 0 carne 52 dias, 0 doce, 0 pão, 0 massa. Fiz 3 dias só na água, 7 dias só legume, verdura e fruta. Cada semana eu estou inventando um negócio. A igreja está nesse propósito e a gente está dizendo: Deus, toma a gente pela mão e conduz a gente de volta para o centro da tua vontade. E sabe o que eu vou dizer para vocês, irmãos? Nesse lugar chamado vontade perfeita, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, ouve o que eu vou te falar, a coisa flui, querido. A coisa flui, não há peso. Eu vivo isso no Ministério Família de Sucesso, porque no Ministério Família de Sucesso eu sinto que eu estou no centro da vontade de Deus. Olha, irmão, eu não ligo, eu conheço vocês há 10, 15 anos, alguma vez eu liguei para você dizendo assim: ô Valmir, eu quero pregar na sua igreja, Valmir, eu vou estar no Espírito Santo, você não quer me receber numa terça-feira? Eu não ligo me oferecendo, nunca. Eu tenho amigo que fica com raiva de mim. Por quê? Porque eu vou nos Estados Unidos, eu vou não sei aonde, às vezes fico um dia livre, mas eu não tenho. Estou aqui, Deus me livre de fazer essas coisas, ficar pedindo agenda. Irmãos, a minha agenda desse ano eu não tenho mais final de semana, eu já estou marcando 2020, a coisa acontece, o material vai, os convites vêm, eu não fico pedindo para ninguém: me indica não sei aonde, você não pode abrir uma porta para mim não sei aonde. Não, irmão, não, eu sinto que no Ministério Família de Sucesso eu estou no centro. Sabe o que acontece? O negócio flui, a coisa acontece. Pastor, significa que não tem problema? Tem problema, tem guerra, tem demônio, tem resistência, mas é outro tipo de guerra, querido. Não é um negócio que você fica na marra, morrendo, se matando, para ver isso aqui de resultado, entendeu? Então, no centro da vontade de Deus, Ele acrescenta os que vão sendo salvos. No centro da vontade de Deus, Ele dá o crescimento, Ele abençoa, Ele prospera, Ele faz acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, significa que eu devo abrir mão do meu trabalho com o G12, com o M12, com o G5, com o estilo da Assembleia de Deus, da Quadrangular ou do MDA? De jeito nenhum. Esses modelos são ótimos, cada um se identifica com um. Eu tenho amigos que estão no G12 explodindo, no M12 explodindo. Eu tenho amigo que não tem modelo nenhum explodindo. Por quê? Porque o modelo, ele pode ajudar a organizar, a abençoar, a estruturar o crescimento, que quem vai dar é Deus. Porque quando Deus dá o crescimento, Ele dá filhos, Ele dá discípulos, Ele não dá essa coisa da rotatividade, da pessoa entra na igreja, sai da igreja, você pega no aquário de um, põe no seu, aí você vai, não vai dar certo isso, você perde daqui. Sabe essa coisa que a gente faz, e quando frita o ovo, não deu nada? Ou então você matou na esteira para perder meio quilo. No centro da vontade de Deus, irmão, o negócio acontece. Aí, no centro da vontade de Deus, a gente tem o que acontece no que a gente falou ali no Atos 2,43. A gente tem na igreja, com equilíbrio, com ordem e decência, a manifestação dos dons, do poder, da glória, do fogo, da cura e do avivamento. Sabe o que a gente tem que pedir para Deus, irmãos? Deixa eu contar uma coisa para vocês, que isso é uma revelação. Eu nunca tinha visto isso, pelo amor de Jesus, eu não entendia isso. Pastor, o senhor sabe que tem gente mau caráter que é usada por Deus? Tem. Gente que é tão vagabundo, que no final dos tempos, quando eles vierem dizer para Jesus: Jesus, nós curamos no teu nome, libertamos no teu nome, fizemos prodígios no teu nome, ele vai dizer o que para esse tipo de gente? Não conheço vocês viveram na prática do pecado, apartai-vos de mim. Então, olha para mim, sucesso é diferente de visibilidade, de fama.
Como eu viajo demais, irmãos, eu sei coisas dos bastidores, eu ouço coisas, até atendo um ou outro. E tem gente, vocês estão aqui comigo? Que está bombando na internet e que não é um sucesso. Mas está bombando. Que canta, ou que prega, que arrebenta, que é famoso, que tem visibilidade, mas o casamento é uma miséria. Os filhos estão arrebentados, a pessoa está desviada. Visibilidade não é sinônimo de sucesso. Eu tenho amigos que estão no interior do Pará, igreja lá com 600 pessoas, 900 pessoas, pensa num cara crente, com a família linda, casamento estruturado, crente, que eu me sinto não crente perto do cara. Crente, sério, homem de Deus, ama Jesus, ama a igreja. Ninguém nunca ouviu falar dele, da igreja dele. Ele não tem visibilidade, mas ele é um sucesso. Ele é um sucesso. É possível as duas coisas? Claro que é. Mas não pense que quem tem visibilidade automaticamente seja sinônimo de sucesso. Porque a nossa cabeça, sucesso é grana, sucesso é carro, sucesso é fala bem, está lá na frente, está aparecendo, mas nem sempre isso é sucesso, irmão. Quantas pessoas estão famosas e a vida é miseravelmente horrorosa? E isso acontece no nosso meio também. Então, deixa eu te falar uma coisa. Por que que as pessoas conseguem ter poder sem caráter? E é fácil responder isso para você. Sabe por quê? Porque elas buscaram isso. E a Bíblia diz que quem busca, acha. Olha para mim, você que está aqui hoje, pode ser uma pessoa, pastor, líder, de muito caráter, muito responsável, muito séria, mas quem buscou poder, tem uma coisa que talvez você e eu não tivemos, não fizemos, sabe o que é? Os caras vão 40 dias para o monte, e eles ficam lá assim no pé de Deus, ó, me dá poder, eu quero poder, a pão e água, poder, e eles vão de manhã e falam, eu quero poder, e eles vão no monte e eles jejuam, e eles vão na vigília e passam 6 horas orando, Senhor, eu quero a manifestação dos dons na minha vida, eu quero poder, aí sabe o que acontece? Eles perseveram nisso, e eles buscam isso, e Deus não pode ir contra a palavra, e que quem busca, encontra. Aí o cara busca, ele não trata o caráter, mas ele alcança o que ele quer, e o que ele quer é o poder, e aí ele chega num culto desse aqui, irmão, e ele buscou isso, e não foi um dia, não foi uma semana não, eles aprenderam o caminho de achar o dom, o poder, a revelação, a profecia, e eles buscaram, e andaram com gente que tinha, e comeram daquilo, e beberam daquilo, e buscaram, até que receberam. Aí tem um caráter errado, ainda tem problema com mulher, tem problema com dinheiro, eles vêm no culto, prega a glória, o poder, a revelação, aí todo mundo, uau, daqui a pouco ele está indo para um motel com a menina da igreja, daqui a pouco ele está pegando e fazendo as coisas por grana, mas os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e ele pode estar vivendo uma vida completamente errada, e mesmo assim está manifestando o quê? Dons e poder. Pastor, e por que que eu não tenho esse poder? Me responda você já passou semanas, meses, orando, jejuando, acordando de madrugada, em vigília, buscando esse poder? Não, né? Por isso que você tem muito caráter, muito sal, mas não tem luz. Nós temos uma igreja hoje, irmãos, que está na mídia, que é luz, e ela envergonha a gente. E a igreja que é sal, está escondida. Está escondida. Deus quer levantar uma igreja que seja os dois: sal, caráter, doutrina correta, bíblica, certa, mas para de se esconder a igreja que é sal, e se torne uma igreja sal e luz. E luz, que aparece, que bomba, que tem visibilidade e sucesso, os dois. E aí, irmãos, nós começamos na igreja.
Deus, a gente quer poder aqui nessa igreja. A gente quer cura aqui na igreja. A gente quer libertação aqui na igreja. Aí a penúltima terça-feira, sabe o que a gente fez? Cura. Terminou o culto, a pregação. Falei, gente, eu tive muito no início do meu ministério cura. Há mais de 10, 12 anos que eu não orava por cura de ninguém. Falei, gente, quem está doente aqui hoje, com dor, está doendo agora, vem aqui para esse lado aqui. Um monte de gente, na igreja, um monte de gente doente. Aí, eu falei, quem está doente, que não tem como saber se vai ser curado hoje? Pastor, só fazendo o diagnóstico no médico, não tem sintoma, não tem nada. Fica desse lado aqui. Tanto de gente do outro lado. Aí, o que eu fiz? Orei pela cura desses aqui. E aí, irmão, eu não fiz igual gente sensacionalista faz, não. Eu orei por cura, coloquei a mão na cabeça do povo e falei, gente, não minta. Mentir não glorifica a Deus. Se curou, curou. Se não curou, não curou. Eu não sou médico. Se curou, curou. Pastor, sumiu. Não fala pela fé, não. É só se sumiu mesmo. Quem foi curado? Um monte de gente curada. Aí eu falei, agora vocês que viram que eles foram curados, fortaleceu a fé de vocês, que só vão saber se for no médico. Oramos por eles. Na outra terça-feira, nós vamos orar por libertação. Gente caindo endemoniada no culto. Irmão, que delícia ver uns demoninhos. Né? Tanto tempo que eu não vi uns demoninhos na minha igreja, a gente botando o povo de joelho, tacando a mão na cabeça e pá, demoniado, falei, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus pelos demônios, estão aí ainda para a gente poder guerrear, mostrar que existe um mundo espiritual. Expulsamos os demônios, repreendemos os demônios. Recebi o relatóriozinho da igreja ontem, amor, minha filha colocou no story, acho que ele segue o story da Bianca. Você segue a história da Bianca? A Bianca postou ontem. Terminamos o culto, toda a igreja chorando, aleluia, glória de Deus. Sabe o que está acontecendo, irmão? O culto de terça-feira está crescendo. Por que está crescendo, pastor? Porque está tendo cura, porque está tendo libertação, porque Deus está no culto, irmão. Deus está no culto, aí o povo quer vir onde tem mel. O povo quer vir onde tem poder, onde tem manifestação dos dons, onde tem profecia bíblica correta, reta, onde o negócio está acontecendo de forma não só natural, mas sobrenatural. Porque se você for fazer palestra para concorrer com muitos coaches que tem aí, você vai perder, pastor. Porque os caras são e o povo sai de lá. Mas eu não quero só o emocional, eu quero o sobrenatural. Amém? Eu vou terminar com algo impactante. Êxodo capítulo 33, verso 1. Isso aqui também não é brincadeira não, viu? Agora, prepara as costas aí. Êxodo 33, verso 1. Gente, pelo amor de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés. Vamos devagarzinho para a gente comer esse texto. Quem falou? Com quem? O líder, o pastor presidente, o profeta. Olha a proposta de Deus para Moisés, hein? Vê quem não quer essa proposta. Sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Qual é essa terra, gente? Terra da promessa que mana leite e mel, dos sonhos. Tudo que eu quero na minha vida é entrar em Canaã. Deus está dizendo, chegou a hora, Moisés, pega o povo, vai para Canaã, tu e a tua descendência, dizendo, a tua descendência darei. Ele está falando de Abraão, Isaac e Jacó, né? Vou dar para eles. Verso 2. E enviarei um anjo adiante de ti. Olha a proposta. Você vai, eu vou mandar um anjo com vocês, e eu vou derrubar todos os seus inimigos. Os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Quem está gostando dessa proposta aí? Deus, você é pastora? Você é pastora? Vai ser. Cadê quem é pastor aí? Deixa eu ver um pastor aqui na minha frente. Pastor, Deus chegar para você e falar assim, tá, eu vou mandar um anjo com você,
todos esses inimigos, todos, eu vou derrubar na sua frente e vou te colocar na terra da promessa. Verso 3. Para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Olha a proposta de Deus. Quem está aqui comigo? A proposta de Deus foi a seguinte: vou te dar Canaã, vou mandar um anjo, vou derrubar os seus inimigos. Olha aqui. Mas eu não vou com vocês. Meu Deus do céu, irmãos. E sabe o que está acontecendo com um monte de pastores e líderes? A gente está aceitando essa proposta. A gente está aceitando a proposta é muito boa, irmão. A proposta é muito boa. Tudo que você sempre sonhou eu vou te dar. O carro, a casa, a igreja grande, a fama. Demônios, derrubarei todos. Terra da promessa. E tem um anjo com você ainda. Mas é o seguinte, eu não vou. Foi isso que eu fiz, irmão. Foi isso que eu fiz. Eu tinha uma igreja que tinha a presença de Deus. E eu disse o seguinte: me dá crescimento, me dá gente. Ele falou: mas e se eu não for? Eu falei: ué, não tem problema, contanto que eu faça o que o senhor quer que eu faça. Quer ganhar gente? Quer ter gente? Quer crescer? Quer comprar minha casa? Quer ver o povo abençoado, a igreja cheia, fazendo a tua vontade, salvando a cidade? Fechou, derruba meus inimigos, me dá um anjo, me dá a terra da promessa. E ele disse: mas eu não vou não. Tá bom, concordo. Aí pula lá, por favor, querido, para o verso 15. Então Moisés lhe disse: se o Senhor não for conosco, nós não vamos não. Verso 16. Como eu vou saber que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso a gente não sabe que está agradando o Senhor? Olha o que ele está dizendo, é isso. Eu só sei que eu estou achando graça aos teus olhos, te agradando, se o Senhor andar conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Verso 17. Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Você sabe o que Moisés falou para Deus, irmão? Senhor, a gente fica aqui no deserto o resto da vida, mas a gente não vai para Canaã se o Senhor não for com a gente. Ô Deus, eu fico com 150 membros o resto da minha vida. Mas eu não vou para uma igreja de 1.500 membros se o senhor não for comigo. Eu fico anônimo o resto da minha vida. Eu moro de aluguel o resto da minha vida. Eu passo o que eu tiver que passar o resto da minha vida. Mas se o senhor não for, eu não vou. E a gente, irmãos, foi. A gente foi. E aí eu falei para Deus: Deus, que arrependimento. Eu falo para vocês, irmãos, eu tenho 44 anos de vida, eu não sou uma criança, não. Eu tenho 30 anos de evangelho, eu tenho 25 anos de ministério. Eu falo para vocês sem medo. Se eu voltasse atrás, eu poderia passar o resto da minha vida com 150 pessoas, contanto que eu tivesse Ele lá comigo, de forma perfeita. Eu não estou em pecado não, irmão. Você não precisa acreditar em mim. Eu nunca traí a minha mulher. Eu nunca adulterei. Eu nunca roubei a igreja. Deixa eu te falar, eu não estou fora da vontade de Deus não, irmão. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E também eu não fiquei fora do centro em todas as áreas da minha vida não. Mas na igreja, irmão, eu fiquei. E sabe o que acontece? Cansa. Cansa a gente, cansa as pessoas, cansa. Eu não vivi isso nos meus 2, 3 primeiros anos de ministério, não vivi.
Não vivi. Eu não vivi isso na Filadélfia, na igreja que eu nasci, que eu não era pastor. Lá no centro, flui. Flui. Tem óleo. Não é ferro com ferro. Tem óleo. O ferro passa na boa. Então, sabe o que acontece? A gente tem que parar de correr atrás de muita coisa e voltar a correr atrás dele. E a gente tem que ter uma igreja cheia do Espírito Santo. E a gente tem uma igreja que manifesta os dons do Espírito. Uma igreja que tem milagre, sinais, porque a gente quer seguir tudo que Atos 2 tem, menos a parte dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. A gente quer ter tudo que... Não, a gente tem que ter, está vendo, irmão? Igreja na casa, igreja no templo. Está lá, tem que ter. Você pode chamar do que você quiser, você pode ter o modelo que você quiser, você pode chamar de célula, GC, chá da tarde, chá com Deus, mas a igreja, ela estava no templo e nas casas. A igreja tinha tudo aquilo, inclusive a manifestação da presença e do poder, são coisas diferentes. Deus pode estar manifestando o poder dele sem ele estar presente. Mas nós queremos os dois, irmãos. Nós queremos o poder e a presença. Aonde? Na nossa vida, na nossa casa, nos nossos cultos, nas nossas células, em todo lugar. A minha resposta para Deus hoje, irmãos, é a resposta de Moisés. Senhor, eu não vou nem continuar sendo pastor. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos. O que a gente quer, mais do que a obra, mais do que o sucesso ministerial, é a tua presença. Feche seus olhos, por favor. Transformados para quê? Para experimentar a perfeita vontade de Deus. Eu quero mais do que a vontade. Eu quero o centro da vontade. Fala com Deus. Qual parte dessa palavra tem a ver com você hoje? Sobre a sua vida pessoal. Você acha que você está vivendo o quê? Fora, o centro ou a vontade de Deus? Tem um tempo de arrependimento, de reflexão, de pedido de perdão, de desejar a presença e o centro. Eu quero a tua presença. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer outra coisa, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não for, o Senhor pode me oferecer Canaã, pode me oferecer qualquer coisa, eu não irei. Eu não irei. Isso é uma bênção. O que está fazendo cantar? Pode ser.
Fazendo a sua canção uma oração. Esperamos pelo teu soprar. Com teu olho venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Obrigado, Jesus. Não há nada melhor do que a tua presença. Não há nada melhor do que saber que estamos achando graça aos teus olhos. Não há nada melhor do que saber e sentir que nós estamos fazendo a tua vontade, que estamos te agradando, que estamos dando orgulho ao Senhor. Nada melhor do que a tua presença. E o que eu tenho para te dizer mais uma vez, meu amado, é: se a tua presença não for, eu não irei. Nós queremos o centro da tua vontade. Nós queremos a manifestação do teu poder. E nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença. Que amanhã de hoje seja um divisor de águas na nossa vida. Que nada nem ninguém roube a semente que foi plantada nos nossos corações. Que jamais o pecado, mamon, o orgulho, a vaidade, a soberba, o mal prevaleça, conquiste, preencha, domine o nosso coração e a nossa alma. Que sempre o maior valor da nossa vida seja a tua presença. É isso que nós te pedimos nessa manhã, meu amado. É isso que nós te pedimos de coração. Nós queremos a nuvem. Se a nuvem andar, a gente anda. Se a nuvem parar, a gente para. E nós não queremos estar às margens, nós queremos estar no centro da nuvem. Que essa seja a bênção que o Senhor deixa para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Faz de novo o teu povo
ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, Senhor. Sopra de novo, Espírito. Sopra de novo, Espírito. Sopra de novo, Espírito. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. Queremos mais, queremos mais. Queremos mais. Tua presença, tua presença. Tua presença.